E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui. Agradeço muito a presença, a primeira live do canal do Psicologia e Animes aqui. E hoje eu estou com uma super visita ilustre, uma participação super especial aqui do Michael, daqui a pouco tudo dando certo do Saulo, a galera da NSTV, esse super fandom de Boruto. E aí hoje é a nossa estreia aí das lives aqui do canal. Quero convidar vocês para participarem sempre que possível. Essa foi fora assim da curva um pouquinho, mas a gente vai fazer sempre aos domingos, às 18 horas, sobre o episódio de Boruto que sair. Então já deixa aí agendado, quem puder participar, é sempre muito, muito bom ter vocês por aqui. E é isso, aí a gente vai trocar uma ideia. E aí, Michel, como tá? E aí, boa noite a todos aí. É a primeira live aqui, né? Então já deu para ver que a gente tá meio diferente, né, do hábito habitual nas lives do Saulo. Mas é assim mesmo, de início a gente começa ali de pouquinho em pouquinho, aí vai aprendendo a como fazer a transmissão, como dialogar com o chat. E daqui a pouco eu pego a prática e é simples para conversar com o chat e tal. Aí agora só falta abrir a aba ali de superchat de membro, né? Quando puder monetizar já o canal, né? Quando Que eu vai for ser super chique, né, importante. Michael? Oi? Quando eu for chique igual vocês. Ah, mas precisa de um apoio também. A galera sabe, a galera apoia quando tá aberto e tal. Principalmente para quem gosta do conteúdo. E sem dúvida nenhuma é um ótimo conteúdo que a gente tem como fazer por live. Então vai ser muito bom para todo mundo. Pois é, gente, aí a gente vai conversar um pouquinho aqui. Nosso foco de hoje vai ser o episódio 220 aí de Boruto, que eu não sei vocês, mas me fez chorar. Não precisa de muita coisa, mas assim, me fez chorar. E o Michael vai trocar uma ideia aqui comigo sobre ele. Agradeço vocês aí do chat participando, a gente vai conversando. E eu coloquei uma capa bastante provocativa aí, não sei se vocês viram, por causa dos comentários que eu andei acompanhando nos grupos, nos fóruns, nos chats aí que foram acontecendo, da galera falando, né? E aí, será que o Naruto naquela hora cogitou matar o Boruto? E aí, por isso que eu brinquei aí, foi uma brincadeira, a gente vai trocar mais ideias sobre, mas foi uma brincadeira sobre essa questão da capa aí da live. E, bom, o que você achou do episódio, Michael? Como que foi? Fez Ah, igual a mim, chorou? Não? consegui chorar com o episódio, sim. Foi um episódio assim que ele me cativou por conta de alguns detalhes, né? Obviamente o trabalho mental ali, né, que eles tiveram. Eu senti que eles tiveram um certo cuidado, principalmente no que se diz respeito à questão da ansiedade, que já é uma característica que o Naruto tem há muito tempo na obra. E, sinceramente, eu me lembro que na nossa live que a gente teve lá no canal do Saulo, a gente chegou a comentar, né, que a produção de Boruto, ela com certeza deve ter algum psicólogo ali dentro dando algumas dicas, né, algumas sugestões de, segue essa maneira, trata desse comportamento, né, quando a pessoa está tendo tal coisa, você indica dessa forma. E aí a gente vendo isso, né, perto a perto e tal, o quão bom é o trabalho que a produção faz em cima disso, realmente dá a entender que deve ter alguém da área lá. E esse episódio foi mais uma prova disso, né? A gente já tinha tido vários, né, passados, episódios do Calque, episódio na Vila da Pedra, vários episódios envolvendo o Boruto ali, o da Vila da Chuva, o Mitsuki cuidando do gato, né, o Mikazuki. Enfim, a gente já teve vários episódios focados nessa parte de comportamento. E o episódio dessa semana ele foi perfeito no que se diz respeito a essa questão, a ansiedade, a pressão, o medo, a questão da indecisão, os dilemas, e é um episódio que ele é muito preenchido, ele se auto... Ele meio que se autodenominou um episódio para quem realmente gosta de ver o Naruto como pai, né? Para quem gosta de ver o quão é difícil também a vida, não só do Kage, mas a vida daquele que é pai, daquele que está vendo o filho dele correndo o risco de morte. Isso é uma coisa que, sinceramente, me encanta. O como a produção constrói isso tão bem. Isso é um Sim. episódio sensacional. É emocionante demais.
Michel, foi muito essa a sensação que eu fiquei mesmo, de que ali a gente consegue ver o Naruto nos seus dois papéis ali. Tanto a preocupação dele com a vila, com o mundo, se a gente para pensar, né? Porque ali na reunião dos cinco Kages fica muito claro isso, de toda a preocupação de todos eles, de como lidarem com essa situação e com uma ameaça, que o Momoshiki é extremamente forte. Agora, né, o mundo ninja está mais fraco com as perdas que sofreu aí o Rinnegan do Sasuke, o Kurama, né, sem o que falar em relação a isso, e ao mesmo tempo o receio dele ali do que vai acontecer com o filho, de como ele vai reagir, de como ele pode ajudar ou não, e uma das maiores dores de um pai, de uma mãe, é não dar conta de cuidar, de amparar seus filhos. E ali a gente vê, acho que ao longo de todo esse episódio, a gente vê a dor do Naruto em relação a isso, né, Michael? Sim, sim, foi um episódio assim que ele me lembrou um pouquinho o que a gente teve no episódio 64. Claro que com suas devidas diferenças e proporções, mas ali a gente também viu um dilema por parte do Naruto, né? Ele realmente, depois que ele chegou na dimensão, viu ali o Boruto vestido com a roupa dele do passado, ele realmente observou o Boruto mais de perto, né? Ele realmente olhou pro Boruto e falou, cara, realmente esse menino é muito parecido comigo. Finalmente ele tinha dado olhos ao filho dele como ele deveria, né? Não na Sim. melhor situação, mas ele finalmente tinha percebido, né? O quão importante era ele estar próximo do filho dele, da família dele. E ele pedia desculpas pro filho e tal. Ele sentia realmente o que era ser pai, né? A responsabilidade de ser um pai. E isso, sinceramente, é muito cativante. A gente vê a evolução, né? Desde aquele momento do Naruto que saiu, vendo o filho dele de fato ali de uma forma com que ele já deveria ter visto antes, mas graças ao trabalho ele não tinha visto. E agora, numa situação em que ele, agora sim, já tá bem conexo com o filho dele, mas agora tá vendo o filho dele morrer aos poucos. Então, eu fico imaginando como deve estar a cabeça dele, né? O turbilhão de informações, a pressão que ele tá por dentro, querendo escolher se ele vai ou não ter capacidade de matar o próprio filho, caso seja necessário. A gente sabe que não, mas a obra tá entregando muito bem os dilemas dele, o porquê que ele não vai conseguir fazer isso, em tese, e o porquê que ele ficou tão com raiva do Sasuke quando ele comentou que essa seria a tarefa dele, porque ele realmente ainda não aceitou essa, digamos, realidade que ele tá. Isso é uma coisa que sinceramente me cativou, porque assim, eu não entendo muito sobre questões de crise nesse quesito, né? Crises ali em relação à parte realística da coisa, como que funciona o cérebro diante dessas situações. Obviamente, a Daisy pode explicar muito melhor do que eu como isso funciona. Mas é uma coisa assim que eu sempre fiquei me perguntando. Eu fico imaginando o turbilhão de informações que se passa para uma pessoa ter uma crise desse tipo. Uma crise como a que o Naruto teve. Ele ter tremido as mãos, para ele ter olhado para si próprio e meio que se perguntado: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu vou mesmo conseguir fazer isso? E ele ter tremido, ele ter, né, digamos, esticado os olhos ali, as pálpebras dele estavam totalmente diferentes do design habitual, e o filho dele com insônia. Cara, foi um episódio muito bem feito. Tem muita coisa que dá para comentar durante uma hora aqui sobre isso. Sim, Michael, aí eu separei algumas cenas aqui que assim, mexeram muito comigo e eu pensei da gente ir passando elas e comentando. Pode ser? Não tá um nível Pode top, ser, né? pode ser. Ultrassônico igual a galera do NSTV, não, mas pelo menos as imagens aqui. Nada, nada. Vai melhorando aos pouquinhos. Tranquilo. Vai. Ó, então a primeira cena que eu separei foi bem no inicinho, né? Quando o Boruto tá jogando, e aí fica muito claro ali do tentando se ocupar, né? Tentando manter ali um período de distração para não dormir. E aí ele tinha que arrumar alguma coisa para fazer, né? A E aí eu Daisy, fui, só interrompendo aqui, o Saulo disse que tá nos bastidores aí já. E aí, se gente, quiser já agora puxar vocês ele. vão ver o rudimentar aqui, tá? Deixa eu liberar o sal. Liberar ele pra entrar aí. Aí, agora sim. Aí, Boa agora noite, pessoal. conseguiu. Tudo Bem-vindo, bem? Saulo. Chegamos. Chegamos. E aí, Bom, chat, nós tudo estamos bem? aqui. Boa noite aí para vocês. Daisy, Misha. Boa noite. Nossa, Saulo, quero te agradecer demais a você, ao Misha, a toda essa galera, esse fandom maravilhoso do NSTV e, né, Boruto e tudo mais, ao Roger, tá, Roger?
tava ajudando aqui, o Wesley do Nectar dos Nerds, então, assim, essa galera toda aí que vira e mexe tá por aqui, sempre dando uma força. Gente, vira uma comunidade no fim, viu? Vou contar para vocês, é bem isso. E essa galera é demais. Só os brabo online hoje. Só isso aí. E obrigada, Saulo. Acho que assim, foi um desafio, tá, gente? Tive que me preparar emocionalmente para essa primeira live. Eu participo da galera aí, mas aqui no canal é a primeira e assim, é quase uma premiere, né? Que, com todos vocês aqui, com a participação do Saulo, do Misha. Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade, a força por vocês estarem aqui. Nossa, não tem como dizer o quanto eu fico honrada. É só essa palavra. Eu que agradeço pelo convite, Misha, também. Oxe, Que agradece. gente que gosta do conteúdo, nossa, pro Fendel faltava um pouco disso, principalmente focado em Boruto, né? Porque em Boruto a gente sempre costuma ver, animação, tá legal, design dos personagens, da hora, trilha sonora, legal, mas a gente nunca viu ninguém se aprofundar na parte comportamental, né? É verdade. Assim, modéstia à parte, um dos poucos canais assim que a gente via comentando sobre isso era o do Saulo, né? E Sim, aí, de vez em quando a gente vocês. trazia e tal, alguns temas e faltava alguém realmente experiente na área, alguém que atuasse na área há mais tempo, que tivesse mais experiência. E agora que tem a Daisy, ficou tudo mais fácil, porque a gente consegue entender não só a narrativa, mas a gente consegue entender o que está por trás dela, né? Os bastidores da narrativa, digamos assim. Porque tudo isso depende de comportamento, obviamente. Um grupo, ele só se, digamos, estabelece como um grupo depois que o conjunto de pessoas tem atitudes que fazem aquele grupo perdurar. Então isso é importante, até dentro da narrativa também, né? E Boruto não é diferente, assim como todo anime. É essencial que o público saiba o comportamento dos personagens em questão para eles entenderem a narrativa. E faltava conteúdo assim, ainda bem que a Daisy tá aí, né? Então, Resumindo, faltava alguém para dar aula. É isso, né? sem dúvida. É isso, A Daisy tá aí. exatamente isso. Nada, gente, vamos juntos. Eu entendo assim, né? Um tantico da parte da psicologia, e vocês vêm com todo o conhecimento de vocês relacionados ao anime, o quanto vocês sabem. Eu fico indignada, assim, como vocês conseguem lembrar praticamente o número de todos os episódios, o que aconteceu. Eu penso, gente, tem um HD na cabeça dessas pessoas, só pode. Do Saulo tem certeza. É só para algumas coisas, mano. É só para algumas coisas. Geralmente é coisas engraçadas. Aí eu lembro mesmo. Sim, Saulo, só para te contar aqui um pouquinho, eu estava falando para o Misha, eu separei algumas das cenas só do episódio Do aqui, episódio? que eu acho que dá para a gente trocar uma ideia, mas assim, não fique presos, o que for vindo aí, eu coloquei mesmo só para ilustrar e tudo mais, ainda vou aprender a fazer uma live toda interativa igual a de vocês, vou pegar umas aulinhas aí. E aí eu separei essas cenas para a gente ir trocando uma ideia, tentando ver o que fez a gente pensar aí ao longo desse episódio que eu estava brincando com o Misha aí no início, que eu chorei, tá? Vou ter que confessar. Chorou? Chorou também? Eu também, então tá bom, não me sinto tão sozinha. O chat também, eu tenho certeza que todo mundo que tá no chat chorou. Certeza. Todo mundo, não tem nem como não ter chorado. Sim, o Roger tá aqui brincando, né? Que nessa cena ele acredita que o Boruto estava tentando se ocupar, mas mesmo jogando ou fazendo outras coisas, ele não consegue se animar, esquecer o problema. É tanto que a cena inicial, né, foi ele lembrando ali, ele tendo um flash do momento em que ele destrói o Rinnegan do Sasuke, né? A gente pensa o quanto ele admira o Sasuke e o quanto ele sabe de todo o valor dele ali para a vila, para o mundo ninja como um todo, e de repente ele saber que ele foi o responsável, claro, não é culpa dele indiretamente, mas ainda assim eu imagino a culpa que ele não devia estar se sentindo no momento, igual quando vem essa cena, e o medo. Então, pensa, é uma pessoa tão jovem, que óbvio já viveu muitas coisas, mas é alguém muito jovem, com medo do seu futuro, com medo do que ele pode fazer, com todo o poder que ele sabe que o Momoshiki tem e tudo que vem caso, né, termine ali aquela desfragmentação e de repente ele se torne um Otsutsuki também. Então, do quanto isso provavelmente devia estar mexendo com ele, a ansiedade, a angústia e a necessidade de tentar dar conta. Esse episódio foi um episódio que todas as vezes que ele riu, tirando o finalzinho lá, a cena do hambúrguer, tirando aquela cena, a sensação que eu tive foi que de todas as vezes que ele riu, era um sorriso triste, era um sorriso preocupado, e com razão, né? Mais que compreensível tudo isso. E como que foi assim para vocês pensar sobre essas coisas?
Pra mim foi um misto, porque assim, o Saulo acompanha Naruto de fato há mais tempo que eu, mas assim, a gente que acompanha há mais tempo, tipo há uma década, por exemplo, que é o meu caso, e o do Saulo também, a gente fica Um lembrando, pouquinho sabe, mais. do Saulo um pouquinho mais, a Só um gente fica pouquinho. lembrando algumas coisas que aconteceram no passado, sabe, não só a maturação do Naruto, mas tudo que a obra teve que percorrer para chegar onde ela está agora, né? A questão do início, um Boruto que estava sentindo a ausência do pai ali, a galera chamava ele de birrento e mimado na época, mas muitas pessoas não viam o lado dele, né? Viam o lado mais especificamente do Naruto. Aí quando a gente teve o episódio 54 ali, a gente meio que começou a ver o fandom entendendo um pouquinho melhor como era aquela situação em si, a gente vendo toda essa progressão, o arco de viagem no tempo ali, meio que o Boruto e o Naruto conversando juntos, crianças ali dentro da casa. Aí a gente fica relembrando, sabe? Cara, em tal momento teve tal atitude, em tal momento teve tal. Agora a gente tá vendo o Naruto pasmo com tudo que tá acontecendo, um Boruto com insônia, se sentindo culpado, a maturação do Boruto, e a gente lembra do passado envolvendo o Sasuke, envolvendo os pais dele, envolvendo o Naruto, sentindo também a ausência de muitos elementos que ele não teve na infância. Agora o Naruto finalmente tendo a condição de ser pai, coisa que faltou para ele. O filho dele tá morrendo e ele tá observando tudo isso de perto, ainda mais depois daquela conversa que teve com o Sasuke, que para mim foi uma das melhores cenas do episódio de longe, até em questão estética, inclusive, mostrando ali um Sasuke que é o melhor amigo dele até então, tendo a missão de matar o Boruto caso ele não consiga. Então, assim, enfim, é um misto, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo que a gente tem que interpretar. É muita coisa para lembrar, é muita coisa para a gente ficar entendendo como que eles estão construindo isso. E, cara, é fantástico. Eu só consigo descrever assim: é fantástico, é um conteúdo maravilhoso. Sim. Eu também achei. Sério, demais. É tipo, foi um tapa na cara do pessoal que ainda reclamava do Naruto ser um pai ruim, né, mano? Pô, deu um choque ali em todo mundo. Acredito eu. Borutinho ali também, questão de pai e filho ali, nossa. Sinceramente, eu acho que foi uma das melhores interações que a gente teve no anime inteiro. A gente vê a evolução dos dois, né? Nessa junção, nessa relação de pai e filho, concordo, Saulo. Foi lindo de ver, assim. Pessoal que reclamava, agora não tem mais o que reclamar. Acho que Verdade. fechou a tampa do caixão ali agora desse Fechou. assunto. Foi muito bonita Foi a uma cena. ótima transição, sim. Bom, a outra cena que eu coloquei aqui foi essa da reunião dos Kages, gente. Que é, assim, pesado, né? Intenso. E a gente consegue ver ali a responsabilidade que essas 5 pessoas, né, e toda a equipe que acompanha eles carrega nas costas, que é a responsabilidade de todo mundo ninja ali, de cuidar e de você ter informações que as outras pessoas não têm, o que fazer com isso, como lidar, e a partir desse momento se torna muita responsabilidade. E eu de verdade acredito que uma tarefa dessa magnitude não tem como não gerar ansiedade, principalmente de pessoas que assim lutaram tanto pela paz, né? Tanta coisa aconteceu para eles terem esse momento de um pouco mais de tranquilidade entre as 5 nações e tudo mais. E agora, de certa forma, se a gente for pensar, é uma ameaça de dentro. O Boruto está ali dentro. E a qualquer momento, assim, de algo, é uma bomba, né? Relógio prestes a explodir, eles não sabem quando isso vai acontecer. É esse o sentimento que eu fico, muito nessa fala deles. Essa parte é Um bugzinho interessante, no áudio aí. porque. Agora tá. Essa parte eu achei interessante, o Daisy, porque eles deram uma aumentada muito grande do que a gente tinha no mangá, né? A gente tinha a reunião, aí, tipo, a gente sempre suspeitava na realidade dessa cena aí que seria o quê? Seria ou a Tsuchikage ali ou o Mizukage, né? Que eles têm ali, o comportamento deles é o mais pragmático possível, né? Pelo que a gente viu aí ao longo do anime e do mangá. Eles são os que são mais linha dura ali na realidade, né? E os outros ali, um cara como o Darui, né? Ele já tem um temperamento diferente do antigo Haikage, e a gente já imaginava, ó, desse cara aqui, que tem toda aquela questão ali de Naruto, Killer Bee, Guerra Ninja e tudo mais, eles já tem um pouquinho mais de afinidade ali. O Gaara nem precisava falar nada, né? Sobre ele ser um dos melhores amigos ali do Naruto ao longo da obra. E aí o anime veio, tanto o anime quanto o mangá, só que o anime pegou e deu uma estendida a mais ali, né? Colocaram o Gaara como o verdadeiro vilão ali daquela telinha ali, dos 4 que estão ali, acabou sobrando pro Gaara ali. E aí eles deixaram
uma parada bem mais pesada, com mais diálogos, até a própria Tsuchikage, ela se preocupa ali, né, do porquê ele tá agindo dessa forma, e eu achei bem interessante essa parte aí. Quanto à questão de comportamento ali do Gaara, com o resultado ali entre Naruto e Boruto, ele colocou realmente o Naruto contra a parede, né? Colocou ali contra a parede e pressionou ele, ó, você vai tomar uma atitude? Vai. E ficou, tipo, o episódio inteiro isso daí na cabeça do Naruto, né? Tipo, não somente isso, mas toda a questão da Kurama, eles questionaram ali, ó, você tem a Kurama ainda, você não tem a Kurama mais, e aí, tipo, você vai ter realmente capacidade de fazer isso caso essa bomba relógio acabe explodindo ou coisa do tipo, né? Então, criou um clima de tensão ali entre eles, e não vou dizer para vocês que não poderia causar o rompimento da aliança se não fosse a chegada do Amado, porque eu não sei se o Naruto realmente teria coragem para isso, né? Conseguiria agir. Sim, e quando você fala, né, do peso que é, a sensação que eu tive foi que, assim, ele verbalizou o que todo mundo sabia que era real. Sabe o portador das más notícias? Quando você está numa reunião, quando você está numa situação em que todo mundo sabe, o elefante branco está ali, e ninguém verbaliza. E aí, de repente, ele vem e ele fala tudo. É igual quando ele comenta, né? E você vai esperar alguma coisa acontecer? Depois já não tem como. Depois você não, talvez não tenha a força necessária para dar conta de bancar isso. Então, até essa questão, né? Não precisa ser antes, não precisa ser antes. Precisa ser enquanto é o Boruto. E é o que você falou, Saulo, eu concordo. Enquanto é o Boruto, é complicado. Para um pai fazer isso, eu não sei de onde o Naruto tiraria forças, não. Eu também Exatamente. fico imaginando. É o famoso se você não vai fazer, eu faço, né? Basicamente ali, alguém vai ter que fazer. Se você não faz, alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que tomar essa atitude. Só não pode deixar chegar no ponto que chegou, né? As situações anteriores ali. Momoshiki, do Ishiki e tudo mais. Outra coisa também que eu fiquei me perguntando foi o gatilho dele, né? Porque assim, pelo que eu entendi da cena, o gatilho pro Naruto realmente se perguntar, cara, ferrou, a situação tá muito maior do que eu imaginava. Foi justamente o Gaara. Eu fico me perguntando assim, cara, imagina o Naruto continuasse ali, levando isso com o rabo ali na frente, pela frente ali, falando, ó, não, vamos estender isso daqui, uma hora dar um jeito de resolver, nunca desisto da minha palavra e tal. Eu fico imaginando se não fosse o Gaara ali comentando aquilo, botando ele contra a parede, eu fico me perguntando, cara, quando o Naruto ia cair na real? Quando que o Naruto ia ver que a situação era muito maior do que aquilo? Será que ia ser tarde demais? Eu fiquei me perguntando isso ao longo do episódio, né? E o Gaara, como um bom amigo, ele realmente colocou o Naruto pra pensar, porque o Gaara sabia que o Naruto ainda não ia estar perplexo com isso, né? Ele ainda sabia que o amigo dele iria estar se perguntando, cara, vou dar o jeito, esse é meu jeito ninja e tal. O cara sabe desses comportamentos e tal, e ele colocou o Naruto contra a parede para isso, para realmente fazer o Naruto entender essa situação como um todo, e não tentar caminhar a passos curtos, né? Pra Afinal, a reunião é para isso, né? Exatamente para Justamente. isso. Sim, vou usar um termo nada técnico. Ele deu um sacode no Naruto ali, né? Foi isso. Foi. Geral. Sim. Só faltou atravessar a tela ali. Exato. É Não até tinha interessante, como. né, porque, tipo, mesmo os mais pragmáticos ali sendo a Tsuchikage e o Mizukage, na realidade, o que tem mais experiência com isso é o próprio Gaara, né? O Gaara é o cara que realmente passou por isso. Ele tava no lugar do Boruto, né? E, tipo, falou assim, ô Naruto, você vai ter que agir igual meu pai agiu uma vez, tá ligado? Ele já sabe como é que é o cenário, né? Tipo, o pai dele tava do lado que o Naruto tava e ele tava no lado que o Boruto tá. Então ele meio que entende ali a situação, né? Do que ele tá falando. Então acho que dos quatro ali, a melhor opção realmente foi colocar nas costas do próprio Gaara, já que ele passou por aquilo ali no passado também. Sim, e até para, igual vocês falaram, para ver se o Naruto dava conta ali de entender o tamanho, a magnitude do que eles estavam vivendo e que agora, assim, decisões precisavam ser tomadas em um curto espaço de tempo. E isso é até bom, foi até bom que eles trabalhassem isso daí no começo já no começo do episódio mesmo, porque ele meio que isso meio que se juntou com o drama que ele estava passando ali, o dilema de perder a Kurama, né? De questionar se ele realmente
era bom o suficiente para ser Hokage ainda, né? Para continuar. E aí eles vão ali, enfatizam esse problema e ao mesmo tempo eles costuram junto com o problema da Kurama, né? De que o Naruto ficou fraco, de que realmente ele seria capaz e, tipo, a gente vai vendo ele meio que arrumando meios ali de poder contornar a situação, né? De, tipo, entender ali a situação que o Gaara estava comentando, a situação dele ter perdido a Kurama. Então ele estava tentando associar ao longo do episódio. Achei bem interessante, porque realmente é um tópico que acaba ligando a outro no decorrer do episódio. Eles não são separados. O Naruto, simplesmente, ele não é uma bomba que joga na mão dele, é duas. Porque uma é o Boruto e a outra é a capacidade dele de gerenciar a vila. E a outra é simplesmente se ele vai conseguir resolver tudo isso de uma vez só. Então o Naruto realmente levou um sacode ali. Foi. E provavelmente ele verbalizou tudo que já estava na mente, né? Os pensamentos automáticos ali do Naruto com certeza estavam repletos disso, porque a gente de verdade não sabe ainda quem é ele sem o Kurama. Não tivemos isso no sentido de mesmo quando, né, lá no Naruto clássico e tudo mais, depois no Shippuden quando vem, de um jeito ou de outro o Kurama ainda estava ali, ainda tinha aquele chakra. Então a gente agora não sabe realmente como vai ser o Naruto sem todo esse poder. Vamos esperar. Ele até cita que parece que ele trapaceou esse tempo todo, né? Ele meio que se sente culpado, e pelo que eu entendi dessa cena também, ele fica pensando, cara, e agora, o que eu vou fazer? Mas ele esquece que ele é forte, assim, a Kurama, ele tem modo sábio, ele tem todo um conhecimento, experiência que ele, digamos, adquiriu com o tempo, ele é um Uzumaki, então, assim, ele é forte. A questão é, ele se sentiu muito dependente esse tempo inteiro. Verdade. Então, assim, ele vai precisar evoluir, né? É o mínimo que ele vai precisar fazer. E aí pode entrar várias situações em pauta para ele evoluir. Ele pode voltar a treinar, ele pode voltar para batalha, ou não, né? Depende muito do plot que a obra vai querer fazer. Ele pode aprender técnicas que, por exemplo, nas gerações passadas eram extremamente eficazes. Hiraishi é um exemplo disso. Ele poderia aprender com tranquilidade, sem nenhum problema. Então, assim, tem várias outras questões também. Ele pode aprender a ser mais versátil, ele já sabe do tom, ele já sabe os cinco elementos, na verdade. Então, ele pode simplesmente amplificar o leque dele e, obviamente, aumentar também algumas questões ali. Porque, cara, Taijutsu ele já é muito bom, experiência em combate ele já é muito bom. Pô, ele passou por uma guerra, então, obviamente, ele já tem ideia de como se batalha. Ele também... Taijutsu ele é mestre, mano. Depois dessa do stick aí, depois de quebrar o stick na porrada ali... Ele é muito bom em Taijutsu. Não tenho dúvidas. Então, assim, tem toda uma estrutura para ele ficar muito forte sem a Kurama. Ele é muito forte. Sim. E eu arrisco dizer que ele ainda continua sendo um dos ninjas mais fortes do mundo, sem a Kurama. Com tranquilidade. Mais forte. Sim. Com tranquilidade. Então, a questão dele é, agora ele precisa entender onde ele tá, o pedestal que ele tá. Ele não é mais inalcançável. Agora ele é um ninja alcançável. Para ele é difícil isso. Sim, e eu acho que é um movimento que a gente vê ao longo do episódio todo, que acredito que vai continuar agora. Ele vai precisar de toda uma busca de autoconhecimento, de realmente agora se reorganizar, se reestruturar ali para ver quem sou eu, vem essa pergunta, e junto com isso cuidar e trabalhar bastante da autoconfiança, da autoestima dele. Igual, até dói, eu confesso para vocês que até deu aquela sensaçãozinha de dor quando ele fala, será que eu vou ser um bom Hokage? E vai, ele não chegou ali por acaso, ele não chegou ali só por causa do Kurama, ele chegou porque é ele, de toda a trajetória que ele vivenciou, e o quanto é fácil, né, a gente duvidar de nós. Sim. Sim, gente. E aí, né, você tinha falado, Misha, a cena emblemática. Nossa senhora, maravilhosa cena. Que conversa foi essa, gente? O Saulo na live eu vi a reação dele. Cara, foi uma conversa assim que, meu Deus. Eu fiquei muito bravo com o Sasuke. Eu fiquei muito bravo com ele. Gente, eu não fiquei porque eu entendi a situação. Sim, mas deu uma sensação de nostalgia ali, né? Acho que a discordância dos dois, eles tentando achar um meio termo, deu uma saudadezinha deles antigamente. Assim. Foi muito da hora. Eu achei que eles saíram no soco. Mas não saíram. Faltou só isso, é porque agora eles evoluíram, Saulo, estão mais velhos, mais maduros, né? Já não cabia. Faltou só um pouquinho ali. Foi só uma faísquinha. Mas olha a evolução, eles passaram de uma briga em cima do hospital pro edifício do Hokage, né? Então, assim, evoluções, né?
Sim, outro nível, outro patamar. Outro nível. Sim, e gente, assim, para mim ficou muito. Apesar de tudo, eu te entendo, Saulo, quando você disse que você ficou muito bravo com o Sasuke, mas teve uma parte quando ele fala, né, da promessa que ele fez para o Boruto, de que se não, né, se o negócio desandasse, ele ia dar um jeito, ele ia acabar com tudo isso. Uhum. Apesar de tudo, eu achei muito bonita essa cena, no sentido que o Naruto, acho que ele pode, a partir desse momento, não se sentir tão sozinho e não sentir que a responsabilidade está exclusivamente nas mãos dele. Até Exato. por, sim, então, apesar de dar raiva, e eu tô igual o Misha, eu entendo porque eu até acredito que foi importante tudo isso, tudo que aconteceu nessa cena, mas eu fiquei aliviada, eu achei muito bonita, é aquela sensação de, olha, eu pego na sua mão e eu vou junto, porque eu sei que não tá fácil. Ele se propôs a resolver o problema, né? É isso, acredito eu. Sim, para você não ter que fazer, eu faço, né? Eu faço o serviço sujo. Só que é meio duro, né? Ele pegar e falar, vou matar o teu filho. E, tipo, se você não vai fazer, alguém vai tomar atitude. Quem vai tomar sou eu. É complicado, tipo, dá para entender os dois lados, né? A guerra civil acontecendo ali, que não tem lado errado. Os dois lados têm o seu pontinho ali de razão, mas é complicado. Principalmente pro Naruto, né? Que é filho dele, de qualquer maneira. Mas é interessante esse ponto aí. Eu tava vendo até uma galera se questionando, e se fosse a Sarada no lugar do Boruto, Sasuke falaria do mesmo jeito? Eu confirmo, sim, ele falaria Sim. do mesmo jeito. Ele é pragmático a esse ponto, a gente já viu sobre isso, inclusive. Mas então, o Naruto também ia agir da mesma forma, né? Tipo, ele iria proteger a Sarada do mesmo Exatamente. jeito. Ele não ia ter se fosse com um ou outro ia mudar. Não, se fosse a Sarada, o Naruto ia querer defender a Sarada e o Sasuke ia matar. Não ia ter conversa. Então, assim, tem um bom ponto de equilíbrio. Os dois, de certa forma, se combinam. Eu não sei porquê, mas os dois se combinam muito um entre o outro. É uma amizade que vai além do que está em tela, inclusive. É muito da hora, eu gosto muito desse conjunto, digamos assim. Sasuke e o Naruto são personagens assim que se encaixam muito bem desde o início. É isso, né? São os pontos opostos. E o quanto a gente precisa na vida dessa polaridade. Dificilmente a gente consegue ter só um dos pontos. Precisa dos dois extremos e mais que isso, para a gente dar conta de transitar, fazer um contínuo ali entre o estilo de personalidade, a eterna esperança e otimismo do Naruto versus o pragmatismo do Sasuke e a praticidade dele, ouso dizer, a objetividade. Então, isso vai dando tom, né? Até as cores, igual o Misha falou, até as cores. Olha essa imagem, olha essa cena. As cores dizem por si só ali. Essa parte o Saulo entende mais do que eu, porque eu me lembro que ele falou na live lá que ele tinha gostado da cena, o visual da cena ficou muito legal. Não, o visual ficou bonito, mano. Principalmente a cena que eles começam ali, que eles estão de costas ali. Nossa, mó nostalgia ali, olhando de cima ali pra vila e tal. E aí tem esse conflito aí entre eles. A gente vê, né, um lado escuro, né, o Sasuke ali, o lado, entre aspas, emo, né, basicamente. Daí é aquilo, né, é o famoso Sasuke, o Narutinho ali. A diferença de cores que tem aí também, ela já entrega, né, tipo, é só largar ali, sei lá, um azul atrás do Naruto e um vermelho atrás do Sasuke. Ele já dá para entender bem sem dizer uma palavra do que tá rolando ali, basicamente. Já vem todo o impacto, né, Saulo? Já vem direto, é instantâneo. Não precisa de uma palavra, só as cores elas já entregam a cena como um todo do que está acontecendo. E aí, a cena da capa. Ai. A grande cena. Ó, eu confesso para vocês que eu tinha falado, né, na live de sexta com vocês que eu tinha gostado muito da conversa do Naruto com o Boruto quando o Kawaki vai morar com eles. Mas essa veio para fechar, igual vocês falaram no início, essa veio para a cerejinha do bolo ali de, olha, eles realmente agora sabem se comunicar, eles sabem ser assertivos, eles conseguem ser práticos ali, realmente falar o que cada um está sentindo, se colocarem. A sensação que eu tive aí foi de baixar as armaduras totalmente e agora mostrar o que dói, mostrar como tô, tem a risadinha né, de tristeza aí do Boruto, mas enfim, independente disso,
Foi uma cena que eu particularmente achei muito linda, muito, muito mesmo, de finalmente pegou, deu cola essa relação pai e filha aí agora. Teve uma parte dessa cena que me deixou completamente parado. Eu até pausei o episódio quando eu assisti pela primeira vez, que eu tava pensando assim, cara, eu não tô vendo isso. Tipo, velho, eu olho lá o suor masculino, né, obviamente. Veio assim, eu fiquei pensando, não, cara, puta merda, a gente já teve o episódio da Kurama, que já me fez chorar, e agora vem esse, eu fico, não, cara, aí a produção tá brincando, que é quando ele pega a capa, né, quando o Boruto já tá dormindo, e ele cobre o Boruto com a capa, e eu fiquei pensando, cara, olha que negócio insano. No episódio 93, que foi o dia dos pais e filhos, o Boruto abdicou de estar com o pai para que a Himawari pudesse aproveitar o dia inteiro com ele, né? Foi uma escolha do Boruto para, digamos, o Naruto não dividir as atenções, né? O próprio Boruto sabia que ele, Naruto, passava mais tempo trabalhando e a Himawari ainda não entendia ao todo essa situação e ele decidiu abdicar tempo para que ele pudesse ficar o dia inteiro com ela. E foi um grande dia para ela, inclusive. E naquele dia eu me lembro do Boruto saindo, digamos, de cabeça baixa, querendo também estar com o Naruto, mas ele meio que deu o tempo dele pra Himawari, sabe? E agora nesse episódio eu vendo o tempo todo junto com o Boruto ali, e o Boruto dormindo no colo do pai, assim, ele finalmente saindo da insônia, como se o Naruto fosse um remédio para ele, sabe? Quando eu vi essa cena assim, eu pausei o episódio e falei, não, calma, respira, vamos lá. Aí eu fiquei, segurança dele, né? A velho, segurança dele. é um negócio assim que eu fiquei, desde eu não sei explicar o que eu tive, porque assim, na hora que eu assisti a cena, eu fiquei completamente hipnotizado. Eu não sabia o que falar. Eu pausei a cena e eu fiquei refletindo, sabe? Veio um monte de cena na mente, assim, eu fiquei pensando, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? É um negócio assim que eu fiquei, cara, que fantástico. Foi aí que eu desabei, foi aí que na hora que eu comecei a chorar, foi bagaceiro. Eu fiquei, gente, que isso, cara. E depois eu vou assistir o episódio, assistir mais 2, 3 vezes antes de começar a live de Saulo e tal. E aí, nossa, foi fantástico. E aqui é os cachorros aqui de casa, foi mal deles. Que bom, eles vão participando também. Pronto. Nossa, mas enfim, foi uma cena assim fantástica. Incrível, nossa, incrível. E é a primeira vez, né, que a gente vê os dois, tipo, eles estão sempre juntos, mas eles estão, ou o Boruto tá recebendo uma missão, ou o Boruto tava reclamando dele, ou o Boruto tava treinando, lutinha, chutinho, ou os dois estavam numa luta junto, é sempre assim. A gente nunca viu uma cena exatamente dessa forma. Até teve, né, ali durante o arco do filme ali, mas foi bem pouca coisa, né, que é a confiança dele ali pro exame Chunin e tudo mais, mas dessa forma aí, como foi, e tipo, é que lá era o dilema do Boruto, né, o Naruto tava lá, ele tava meio tentando se redimir, mas aqui a gente viu os dois lados da moeda, né, a gente viu que tanto o Boruto tava passando por um dilema, quanto ele, e aí eles juntaram tudo numa cena só, impactou tudo, né, impactou o drama do Boruto, impactou os dois dramas ali do Naruto sobre a decisão dele de dar um fim nesse problema, né, de querendo ou não, com o Boruto, e também se ele vai ter capacidade de conter o Boruto futuramente, né, sem a Kurama. Tipo, dá pra perceber que tudo isso tá passando na cabeça dele, enquanto o Boruto tá contando ali os problemas, tá tendo toda essa cena, nossa, é um mix ali de informações e de sentimentos ali que, meu Deus, resulta nessa cena aí, que nem tem como descrever, não tem como. E Saulo, a questão, né, igual você falou, amarraram muito bem esse episódio e, né, a sensação que eu tive, sem a gente falar de, né, a história inteira aí, o anime inteiro de Boruto, mas da importância que teve a fala do Gaara e a reunião dos Kages ali, e também o momento que o Sasuke, pensando na cena anterior, tinha falado que ele precisava ser honesto, que ele perguntou, você já conversou com o Boruto? Você já contou para ele como é essa situação? E a sensação que eu tive foi que assim, o Naruto foi juntando forças e as pessoas foram mostrando para ele que, olha, realmente não dá mais para correr, porque esse é o nosso movimento na vida, vamos pensar como humanos.
a gente protela aquelas situações que são muito difíceis, a gente tenta correr daquilo que a gente sabe que vai ser doído, que vai mexer com a gente, que a gente não tem exatamente uma resolução para propor naquele momento. E aí ele já chega, né, falando abertamente com o Boruto, contando a situação do tempo, de que o máximo são 6 meses, mas que poderia acontecer em 2 semanas. E quando você fala do quão crua de emoções ficou essa cena, eu acredito muito que foi dessa honestidade que os dois trouxeram nesse momento. Tanto um quanto o outro foram eles sendo muito empáticos, eles realmente tentando se colocar no lugar um do outro, e exatamente por isso conseguindo ser extremamente honestos e claros e objetivos, de fato falar o que precisava ser falado. Talvez por isso, igual o Misha falou, precisa até parar a cena para dar conta de digerir tanta emoção que ela traz. E o gatilho também que ela ia gerar ali, ele acabou sendo cortado no meio do caminho. Se a cena continuasse antes do Amado aparecer, se o Amado não tivesse aparecido ali, o Naruto ia desabar. O Naruto ia desabar completamente. Do jeito que tava ali, Naruto ia cair em lágrimas. A sorte dele que o Amado apareceu, ele não precisou abrir o jogo, né? Sobre a questão, porque provavelmente ele estava se questionando. Tipo, não era questão de matar o Boruto ou não, mas na realidade momento, né? Sim. Era o que me passou ali na minha cabeça, pelo que eu tava vendo, era que ele começou a ficar ofegante porque ele ia abrir o jogo sobre o que tava rolando. E ele acabou não contando, né? O Boruto acabou dormindo, o Amado chegou e ficou por isso mesmo. Senão ele ia desabar completamente ali. Ele ia ficar totalmente sem chão de falar um negócio desse pro Boruto. A sorte dele foi que o Amado brotou ali do nada. Que realmente a cena tava num ritmo ali que ia chegar num choque gigantesco. Que foi cortado, por sorte. Sim. Eu também imaginei isso. E com uma possível solução ali, né, ainda. Acho que o que ele estava precisando. Foi tudo que ele precisava. O Amado trouxe tudo que ele realmente precisava. E até é outro ponto também de gancho no começo do episódio que ele fala, né? Quando ele tá na reunião, ele fala ali, o Amado, tipo, mesmo ele ajudando a gente ali, sendo crucial contra o Ishiki, eu não confio nele. E aí, tipo, o Amado chega no final do mesmo episódio e ele praticamente traz a salvação, né? Ele sela ali o pacto de confiança entre Naruto e ele. Não fica, tipo, como no mangá ali, que até tem a questão de confiança, só que aqui, como ele apareceu num momento muito, muito chave, um momento muito crucial dentro do episódio, dá a entender que agora a relação de confiança entre eles, ela tende a subir. A subir tanto para ele trabalhar, quanto para ele criar aquele ciborgue lá. Nossa, essa parada aqui do anime realmente vai dar muito gancho no que a gente vai ver mais pra frente. Não só aqui. Mas ele chegou num momento chave. Fora a explicação das pílulas, que deixou o conteúdo do mangá no chinelo, pra falar. Sim, totalmente. Sim. E, gente, uma questão que eu vi muito foi a questão de se o Naruto estava tendo uma crise de ansiedade. E, de fato, ali, eu não acredito, em nenhum momento eu cogitei na hipótese dele fazer alguma coisa contra o Boruto ali. A sensação que eu tive, tipo, não sei se vocês sabem, o conceito de ansiedade é medo ou preocupação excessiva com o futuro. Isso significa ansiedade. E eu acho que esse conceito mais do que descreve tudo que o Naruto provavelmente estava sentindo ali, né? Medo, porque como não está morrendo de medo diante de tudo isso, de todas essas mudanças, de como lidar com todas essas consequências dos últimos eventos, e uma preocupação excessiva com o futuro da vila, com o futuro do que seria do seu filho, do que seria dele como Hokage, do que seria o futuro de todo mundo, né? Até se haveria a chance de um futuro ninja ali. Então, naquele momento, fica muito claro para mim essa crise de ansiedade. Aí, se a gente para pensar, como vocês falaram, de estar ofegante, é um dos sintomas que a gente vê, os tremores nas mãos, é um dos sintomas. Ali não dava para saber, porque não falaram, mas eu duvido que ele não tivesse com vários pensamentos extremamente acelerados ali, uma preocupação muito extrema, muito excessiva. E a sensação que eu fico muito, e que talvez por isso um dos motivos da crise ali, o sentimento de impotência que o Naruto não devia estar sentindo. De ter um problema gigantesco, de uma magnitude ímpar, e eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr. E aí ele, como pai, o que um pai mais quer é salvar seu filho, é cuidar bem dos seus filhos, né? E
E ali ele se vê totalmente impotente, totalmente incapaz de dar conta disso. Por mais que ele tivesse ali prometido, né? Confia em mim, isso vai dar certo. Tá, confia em mim, eu vou dar um jeito, né? O meu famoso jeito Nietzsche, eu vou achar um caminho, mas qual o caminho? E olhar para algo escuro, um túnel escuro sem solução ali. Então, acho que para mim o que mais ficou, o que eu mais apostaria ali é nesse grande sentimento de impotência do Naruto, que ele deve ter sentido ali, é algo que ele não está acostumado, é um lugar completamente desconhecido até para ele. Se a gente parar para pensar, foram poucas as cenas, porque por mais que tivesse tudo perdido em várias situações, em vários exemplos ao longo do anime, ele sempre acreditava que de algum jeito ia dar certo. Ele tentava e ele seguia. E ali, num momento tão crucial, ele se vê perdido. Isso é o que caracteriza boa parte digamos, do comportamento que ele teve no episódio. Porque isso que a Daisy falou é uma situação que, se a gente for lembrar, é muito interessante. Todas as vezes que o Naruto se via em situações difíceis, eram vezes que a probabilidade de você conseguir resolver era bem maior. Por exemplo, a guerra, você podia resolver. Bastava derrotar o inimigo. O inimigo era o Madara? Era. Se a Kaguya não tivesse aparecido, todo mundo tinha morrido? Tinha. Mas tinha jeito. Tinha jeito. Contra o Penk, mesma coisa. Tinha como resolver. Era mais difícil? Era, mas tinha como. Mesma coisa funcionou com a Sakura, o Paz do Ferro, depois ali no final da guerra, Tsukuyomi enfrentar o melhor amigo, tinha como resolver. E agora, como que ele vai resolver? Não é a força bruta que vai ajudar, não é o trabalho em grupo que vai ajudar ele a sair dessa situação. Não tem como resolver. Então, assim... É uma decisão pragmática, né? Isso, exatamente. É uma decisão que o Naruto nunca pensou em tomar na vida. Por exemplo, o Sasuke. Mesmo tudo que o Sasuke fez ali, entrando no Bingo Book, na época, caramba, ninguém cogitaria o Naruto tentando matar o melhor amigo dele para conseguir deixar o mundo em paz. Não, o Naruto fez o quê? Ele correu até o final para salvar o amigo dele do tremor que ele viu passar, né? Do terror que ele viu o amigo dele se metendo. Então, assim, eram situações que tinham como resolver. Agora não dá, agora não é a força, não é a empatia, não é a conversa que vai ajudar digamos, a resolver essa situação. Só tem uma opção. E agora, só tendo uma opção, ele realmente não viu como fazer isso, ele não viu como executar. E aí entra justamente o que a Deise falou, a crise Cara, toda essa crise que ele teve, eu não tratei só como ansiedade. Obviamente foi ansiedade no plot principal, mas eu acho que teve mais coisas também. Ali teve um pouquinho de também uma questão envolvendo até mesmo fraqueza física também, porque provavelmente o Naruto também já estava com muitas dificuldades assim para dormir, no meu ponto de vista, que a gente reparou que teve alguns time skipzinhos nesse episódio, né, umas puladinhas de tempo aqui e ali e tal. E o Naruto provavelmente deve ter tido seus problemas também com a alimentação, provavelmente, a questão ali do subconsciente. A Daisy, melhor do que eu, ela pode falar sobre isso, mas a falta de apetite, geralmente, em muitos casos, ela é gerada por pressões psicológicas. Enfim, elas atingem vários pontos aí do corpo, hormônios e tal. Enfim, o Naruto provavelmente deve ter passado por isso também. E, pô, imagina, o filho com insônia, o Naruto talvez tendo problemas com essa parte também, aliado à ansiedade dele e tal. Nossa, eu fico imaginando tudo que gerou até aquela situação chegar até ali. Um trabalho difícil, fora a questão que ele também tem mais uma filha e uma esposa em casa que provavelmente deve estar tão preocupadas quanto ele. Então, cara, é uma situação muito grande para uma cena de 2 minutos. Nem parece ser uma cena de 2 minutos, na verdade. Não parece. É verdade. Então, assim, é muita coisa. É uma situação muito grande. É bem complicado. Uma coisa também que é interessante que eu queria perguntar. Isso que o Naruto passou ali, isso pode matar? É uma pergunta para os dois. Para qualquer um que quiser responder. Isso mata? Não, matar não, Saulo, mas leva muita gente para o hospital, tá? Achando que está tendo um ataque cardíaco. É muito comum. As pessoas, quando têm crise de ansiedade, não sabem de verdade o que está acontecendo, porque, né, dor no peito, taquicardia, o que eu, né, não dava para a gente ver ali, mas tudo indicava que o Naruto estivesse, falta de ar, sensação de formigamento, exatamente, formigamento, tremores nas mãos. Então, costumam ser sintomas que o pessoal vira e mexe lê como um possível ataque cardíaco. E se você conversa com alguém que trabalha no hospital e tudo mais, eles contam de várias vezes, em vários momentos que chega a gente achando que está tendo ataque cardíaco, você vai ver a crise de ansiedade. Porque aí o ecocardiograma mostra que não é.
sabe? Então, são as sensações, as mesmas sensações. Então, as pessoas de fato têm medo. Um relato, quando você conversa com quem tem transtorno de ansiedade, já passou por crises mais fortes, a pessoa sempre fala: eu tenho medo, eu tinha medo, eu achei que eu fosse morrer naquela hora. Porque ele já passou por isso, né? Essa foi a segunda vez que a gente viu. A segunda vez, sim. E da outra, eu também sentia que ele se sentiu impotente. Tanto que ele, assim, ali ele implora, né, na primeira cena. Ali pelo Sasuke e tudo mais, que era um momento de, assim, eu estou completamente impotente. Me fez muito lembrar essa cena de agora também da impotência de novo. Por isso que eu perguntei se matava, porque se vier mais uma, eu já não sei se ele aguentaria. Não, matar não, mas dá uma sensação de que você de fato pode morrer naquele momento, isso é real, Saulo. E é cruel, e realmente a sensação é a mesma de uma quase morte, não fica diferente. Ô, louco. Esse negócio é sério, é uma parada séria, O poder da nossa mente, gente, o que ela faz com a gente a ponto de enganar o próprio corpo, olha. Ainda tem gente que acha que cuidar da saúde emocional é besteira, eu não entendo o negócio desse. Acho que é brincadeira. Sinceramente. Sim. Bom, gente, alguma coisa a mais dessa cena que vocês acham que talvez fosse importante para a próxima? Tem muita coisa, mas assim, a gente teria que esticar muito. Melhor ir meio que destrinchando isso ao longo do tempo. Sim. Bom, essa aqui, né, a cena... gente, só uma Sim, coisa sim, de que a gente estuda, tem uma coisa que a gente chama na psicologia de apego seguro. E que quando a gente se sente, a gente cresce num ambiente que passa para nós uma sensação de apego seguro, a gente se sente muito mais confiante, a gente se sente melhor, a gente se sente mais seguro. E, de certa forma, a sensação que eu tive dessa cena do abraço foi do Naruto realmente tá contendo ele ali, tá contendo toda essa dor, todo esse sono, toda essa angústia, todo esse medo, toda essa ansiedade, tudo, né? O estresse, tudo que o Boruto vinha sentindo naquele momento. Então, foi como assim, sabe, chegar em casa depois de um dia péssimo, que tudo que podia dar errado dá, e aí pensa isso 1000 vezes mais, né? Que é muito do que o Boruto estava vivendo. E nessa hora, o Naruto faz lindamente o papel dele como pai, dando para ele esse apego seguro, essa sensação de confiança, de segurança, de pronto, cheguei, eu posso me soltar, sabe? Eu posso me desligar, porque o sono é isso, gente, a gente se desliga. E nada como se desligar depois de tanto sofrimento, de tanto medo, de tanta angústia, do lado de alguém que eu acabei de falar que eu confio em você. E não tinha outro jeito dele demonstrar para o Naruto essa confiança que não esse sono tão gostoso, tão lindo com esse abraço. Eu sou suspeita, vocês viram que eu babei nessa cena. A confiança, né? Sim. A questão de confiança dele. Nossa. Exatamente. Acho que o Misha caiu. Caiu. Não, tô achei que você ia comentar, fiquei esperando você comentar. Eu também. Eu olho assim pra você e fico, velho, sacanagem. Paralisou de novo. Dá umas lembranças muito doidas. Eu não tenho que comentar. É aí que a gente começa a chorar, aí não tem mais o que comentar, só chora. Sim. Senta e chora. Bom, gente, só mais uma para complementar, né? Que é o momento que a gente já falou, da mão tremendo e de tudo mais, que ele começa a sentir ali. O Rasengan. Sim, né? Não mesmo. Os caras achando que ele meteu o Rasengan nas costas do filho. Não, até a feição é muito diferente de quando ele faz o Rasengan, gente. Ai, socorro. Sim. Ai, velho. Bom, gente, e aí tem uma cena, uma questão que eu achei muito bonitinho, que foi a questão da preocupação. A gente viu aqui, na psicologia, a gente fala muito do suporte social, da importância que isso tem. E foi um episódio que mostrou muito o quanto o Boruto também conseguiu construir isso, porque os amigos preocupados, então a Sarada e o Mitsuki, quando ela fala, né, ele tá aí deixando todo mundo preocupado. A representante, né, a Sumire lá, quando em várias cenas ela demonstra essa preocupação com ele. Apesar de tudo, na reunião dos Kages, eles perguntaram como ele estava. A postura do Sasuke, quando, né, até fala da promessa cruel lá que ele acabou tendo que fazer para o Boruto, mas ainda assim como um suporte para tentar dar para o Boruto essa segurança de, olha, aguenta firme que qualquer coisa a gente te para. Então, para dar para ele essa segurança. E finalmente a questão do Naruto.
né? Então, foi uma cena muito bonita da gente ver tudo que o Boruto conseguiu construir ao longo dessa caminhada. E a importância que essas pessoas, que essa rede de apoio que ele teve, condição de ir criando ao longo desse processo todo, fez diferença e é importante agora para tudo que ele vive, né, nesse momento, e a maturidade aí que ele foi desenvolvendo ao longo do anime. Destaque para Sumire, inclusive, porque assim, obviamente todo mundo já sabe que a Sarada tem um papel importantíssimo pro Boruto, mas a Sumire, nossa, ela mostrou também ser importante para ambos, né? Não só o Boruto, mas pro Cal aqui também. A gente consegue ver um certo equilíbrio dela com os dois, assim. Não é nem de chip, tá? Porque o pessoal costuma fazer chip com essas coisas, eu não entendo até hoje. Mas não é por chip, é pela questão não só da preocupação, mas pelo próprio desenvolvimento dela como personagem, sabe? Ela conectada aos dois, tanto ao Kalki quanto ao Boruto, a gente vê o quanto ela se preocupa com os dois, o quanto ela se preocupa com o futuro dela, e no que isso influencia tanto o Boruto quanto o Kalki. Ter uma personagem como ela em tela, agora sendo uma ajudante do Amado, e evoluindo junto com um gênio como é o Amado, vai dar muito mais propensão para ela conseguir ajudar os dois de uma forma muito mais equilibrada, na ala que os dois realmente dependem do apoio, né? Não vai ter só a Sarada agora para carregar essa questão emocional nas costas, agora a gente tem não só a Sarada, o Naruto e o Sasuke, mas a gente tem a Sumire também para os dois. Obviamente, Renata tá de fundo ali também pro Kalki e pro Boruto, Himawari também, mas a gente precisa ver mais coisas assim em tela, sabe? A gente vê mais personagens como a Sumire, como o Amado, como o Katasuki, como o Konohamaru, dando um certo equilíbrio nessa balança, né? A gente já viu muito disso do Konohamaru quando a gente teve ali, digamos, os episódios com a O, né? Dele conseguindo conduzir muito bem essas situações para que o Boruto pudesse brilhar, né, em tela, entre aspas, assim. E agora a Sumire conseguindo, né, mostrar que realmente eles não estão sozinhos, sabe? Não só ela, obviamente, mas ela dá uma sensação assim, olha, se faltar, ou também da nossa idade, entendendo a nossa cabeça, ela vai estar lá também. Agora não vai ser só a Sarada carregando os dois que nem uma mula juntos, sabe? Agora vai ter as duas ali. E, cara, o papel dela é fundamental. Todo mundo que vê o anime assim compreende que a Sumire é fundamental nessa evolução. Ela tem um papel importantíssimo nisso, querendo ou não. Agora, como ajudante do Amado, poxa, melhor ainda. E ela vai estar retribuindo, né, Misha? Sem dúvida. Ela vai estar retribuindo o que o Boruto fez por ela no começo. A ligação é muito... É bem intensa, na realidade, a ligação ali dos dois. E agora ela vai ter que fazer... Agora a dependência dele é dela, né? Na verdade, sim, antes era o... Inverter os papéis, né? Agora. É o papel. Sim. E a galera querendo trocar o chip. Coitado. Aí beleza. Sim. Gente, e aí eu acho que assim, das cenas que eu tinha pensado, as principais tem a questão do remédio e tudo mais, mas é mais do Boruto confiando no Naruto. E assim, eu gostei muito do fechamento, quando eles falam do exame Chunin, porque traz esperança, né, nas novas gerações, na evolução. Então eles estavam precisando de um momento de luz ali, de um pouco mais de esperança. Então eu gostei muito da finalização desse episódio, quando traz esperança, perspectiva de mudança, de futuro, que é o que eles estavam precisando viver, né? Tanto que ela fala do Shikamaru. Resolvemos mais essa parte, e agora seguimos. Não, e tem mais um ponto. Acho que o ponto que do fechamento, para mim, que ficou mais em evidência, que eu gostei mais, foi o segundo dilema do Naruto não sendo resolvido, mas ele dizendo assim, agora eu vou resolver. Eu já resolvi o primeiro, agora eu vou resolver o segundo, que era o da Kurama. Que ficou, tipo, meio que deu um gancho ali de que ele vai fazer alguma coisa. Sim. Ele vai buscar uma maneira de suprir aquilo ali para ele continuar tendo o respeito, né? Que praticamente ele perdeu todo o respeito e credibilidade durante o episódio, né? Nesse segundo dilema dele. Eu gostei muito das últimas frases dele ali, né? No gabinete ali, que ele vai ali e fala, meio que dá a entender ali, ó. Agora falta isso aqui. Agora eu vou atrás de recuperar a credibilidade do meu posto, na realidade. Eu acho que, pra mim, assim, ó, fechou realmente com a cereja essa frase dele aí por último. Concordo. Sim, eu concordo. Alguém do pessoal falou assim, né, o Marcos, que foi um episódio que começou triste e terminou com esperança. E é isso, em todos os sentidos, né, gente? A gente precisa... E a vida é isso, se a gente para para pensar. Temos momentos de muitas dificuldades, momentos em que
né, que a gente até duvida de nós mesmos, e aí a gente vai vendo como aos pouquinhos, um passo por vez, as coisas começam a dar uma perspectiva de mudança, de esperança, e aí a gente tem condição de seguir, e a importância disso, e mais uma vez o anime mostrando isso pra gente. Ah, sim, sem dúvida. A gente já teve isso em vários outros momentos ali. O Mujino também foi um grande exemplo disso no anime. Apesar de que no final deu muito ruim pra ele. Muito, muito ruim. Tadinho do Mugino. Mas ali, durante o processo foi uma história assim, admirável, sinceramente. A gente viu o Mujino ali no mangá, sei lá, sair de um personagem que era nada, literalmente Não nada, era nada mesmo, ele não era para um nada. personagem que ficou extremamente profundo, deu uma base extremamente grande pro personagem. O Boro, a mesma coisa. O Boro saiu de um personagem que só apanhou pro time 7 para um personagem extremamente profundo. Fora outros também, o Aô, Victor também, a gente teve o Dipa aí também sendo um personagem extremamente interessante, por mais que ele ainda em alguns quesitos fosse vazio, ele ainda trouxe muita história, querendo ou não. Sim. O Jigen nem se fala, o Jigen assim, o Jigen barra Chique, né, no anime pra mim deu uma sensação de que ele vai voltar em algum momento, assim, Eu também acho. mesmo que seja de uma forma muito louca e assombrosa, ele vai voltar. Deu a entender de que ele vai voltar e vai realmente mostrar o porquê que ele é o boss da obra em si, o porquê que ele é o cara que vai fechar essa obra. Então, assim, o trabalho que o anime tem, a cautela que o anime tem, obviamente o Honda é um filho da mãe nesse quesito, porque o bicho trabalha bem demais essa questão de comportamento e, digamos, engajamento social ali dentro de Boruto. Essa questão de construção de personagem para personagem, assim, é um negócio fantástico. O anime tá muito de parabéns. Muito. Tá, demais. E, Não tem gente, nem como comparar. vou provocar vocês, aproveitar para liberar, que eu sei que tem outra live agora. É, aproveitando esse gancho, isso tudo que a gente está falando da importância dos animes, olha quanta coisa bonita de relação de pais e filhos, de cuidado com o outro, de esperança, de perspectiva, de lidar com situações difíceis, se posicionar. Olha quanta coisa legal a gente falou de um episódio só. E aí, quando a gente conversa de tanta coisa, né? Que agrega tanto, e aí vocês veem uma reportagem muito pontual, falando tão mal sobre os animes, né? A diferença da perspectiva, sim, de como é que vocês se sentem, eu sabe, não vendo vou, isso. eu não vou fazer tua live cair, mas enfim. Assim, cara, eu prometo que eu vou me conter, mas assim, essa questão dessa reportagem específica, não vamos citar, obviamente, quem foram os infelizes, né, a citar essas coisas para não dar problema, processo, etc. Todo mundo sabe quem é, mas enfim, é uma questão que eu fiquei muito indignado, principalmente com os psicólogos em questão que apareceram nessas reportagens, né, e, enfim. Cara, eu fico imaginando assim, o que se passa na cabeça de um conglomerado conservadorista como é o que a gente presenciou ali, né? E aí a gente costuma ver pessoas linkando um ponto de vista extremamente unilateral, focado numa vida muito unilateral, um estilo de vida totalmente diferente do nosso, e ainda tendo uma questão de que eles são totalmente individualistas, hipócritas e completamente imbecis, para falar a verdade, porque assim, quando a gente está falando de um conteúdo audiovisual, a influência que aquele conteúdo vai ter na sua vida, por incrível que pareça, ela é pequena, porque assim, o conteúdo audiovisual, ele é só um dos elementos de um conjunto de ações que uma pessoa passa num dia. Ela tem contato com a família, ela tem contato com a escola, ela tem contato com o grupo social, ela tem contato com as mídias audiovisuais, tem contato com as mídias escritas, enfim, ela tem contato com um conjunto de informações. E aí eles pegam uma informação em específico, uma construção específica e querem mediar a balança através disso. Só que muitas das vezes eles esquecem que, por exemplo, ficar vendendo propaganda enganosa ou até mesmo ficar vendendo produto dizendo que é para cura do Covid, né? Eles acham que isso não faz mal. Eles acham que vender esperança para os outros não é uma coisa que simplesmente pode destruir a vida não só de uma pessoa, mas como de um grupo. Ficar cobrando das pessoas, até em quesitos financeiros, para conseguir guiar informações para pessoas que estão completamente desesperançosas e ignorantes com relação a informações, tratar um anime como se fosse a pior pauta disso. Inclusive, tratar o anime como se fosse a causadora de problemas
em crianças, o que isso é completamente errado. É uma coisa assim que eu não entendo de onde que eles tiraram isso. Não entendo por que se escorar nisso. Vender esperança falsa para os outros, tranquilo, é ótimo, isso pode. Agora, questionar uma mídia audiovisual que tem como principal intuito ganhar engajamento e fazer com que as pessoas se divirtam, isso é um problema? Cara, não dá. É uma situação assim que me dá nojo, sabe? Me faz repensar duas vezes e ver uma situação tão escabrosa como essa e pensar, cara, realmente a sociedade chegou num ponto assim que é tosco, sabe? Não tenho o que comentar, né, mano? É triste, né? Muito complicado. Eu só digo o seguinte, igual dizem lá no Pipocando lá, mano. Desliga a TV e vem pro YouTube. É só isso. Não tem mais o que questionar quanto a isso. Não, e Daisy, eu quero te fazer uma pergunta em específico, porque não tem ninguém melhor para falar do tema do que tu. Até quando um anime pode influenciar a vida de uma criança? Sim. Bom, é igual você falou, me deu vontade de te dar seu diploma aí agora. Na hora que você fala assim, na hora que você fala as muitas variáveis. Gente, tudo na vida sempre tem muitas variáveis influenciando. Então, qual é o meu contexto familiar? O que está acontecendo comigo na escola? Quem são os meus amigos? As coisas que eu estou assistindo? Qual é o estilo de vida que eu tenho? O ambiente ao qual eu estou inserido? Como é que as pessoas lidam? Como é que a minha família funciona? Os meus pais se tratam? Como é que eu vejo a relação dos meus amigos, da minha família como um todo, não só a família de origem? Então, quando a gente pensa em tudo isso, para um anime, para um livro, para um seriado, para qualquer coisa que a gente... para um jogo, ele pode ser um gatilho? Em alguns contextos ele pode, mas quer dizer que tem um monte de coisa que já não está funcionando na engrenagem da vida dessa pessoa. Então ela precisa ser cuidada como um todo. Então talvez está precisando olhar para a saúde mental dela como um todo. E aí cabe aos pais, claro, as coisas, né, é legal, é importante, porque as crianças têm nível de desenvolvimento. Então tem coisas que elas estão preparadas para lidar e entender. Quando a gente pensa em pensamento concreto, pensamento abstrato, elas conseguem dar conta de algumas coisas e de outras ainda não, por causa do desenvolvimento cerebral delas mesmas. Só que aí entra a grande importância, né, das classificações de faixa etária e tudo mais, mas muito mais do que isso, de ter uma estrutura, de ter um suporte de pais, de professores, de amigos, que dê conta de conversar sobre essas coisas com a criança. Porque a gente pode pegar temas polêmicos e usar isso para mostrar várias situações para a criança, para mostrar para ela, olha, nessa situação que você poderia fazer ou não. Se a gente pensa no Death Note ali, ele fala sobre o fazer justiça com as próprias mãos, achar que nós temos esse direito. Ele convida a pensar sobre isso. E aí a gente pode usar exatamente esse tema tão polêmico para ajudar as nossas crianças, nossos adolescentes a reverem o que fazer. Tá, e por que você acha que isso seria errado da gente fazer? Seria errado mesmo por isso, mostrar a questão ali do pai do Light, né, de como ele agia, da sempre busca pela justiça. Então a gente não tem um único personagem. E os pais, os professores, as pessoas que estão à volta dessas crianças e adolescentes, a gente tem condição de usar exatamente isso para trabalhar com elas questões que são muito importantes, porque, gente, o mundo está repleto de coisas complicadas. E, infelizmente, porque seria legal se isso fosse possível, não dá para a gente criar todo mundo numa redoma de vidro. Então, temas complexos de serem trabalhados, seria até legal eles virem de quem está cuidando dessas crianças, porque ali eles têm controle de como fazer isso de um jeito saudável, entender como é que elas estão lendo, acompanhar. Então, assim, de certa forma é muito simplista colocar a culpa do mundo em um anime, em um brinquedo, em um jogo que a criança está jogando. Isso tem que ser cuidado? Com certeza, dependendo da faixa etária da criança e tudo mais, mas colocar isso como culpado de todos os problemas do mundo, se fosse, era fácil a gente resolver, né? Simples. É verdade. Tranquilamente. É ultra simples. Não, a mesma coisa que funciona com as músicas também. Eu vejo muita gente falando, tal criança ou cresceu ouvindo tal música e quando ficou adulta ela desenvolveu a mesma coisa. Velho, isso é quase xingando aqui, isso é uma besteira inacreditável. Tipo, tem toda uma questão de estrutura familiar. Ou a pessoa acha que a criança vai estar escutando, por exemplo, vou ser direto, tá escutando funk ali desde os 8 anos de idade, eu fico escutando 24 horas por dia.
e quando cresce fica com a caceta no gogó, saindo querendo ferrar com a vida de todo mundo por aí, sendo que em família ela já aprende que eles, olha só, vamos sair pra balada, não sei o que, ele já vê em família, já vê na escola, já vê pressão social, já vê todo um quesito. A culpa é da música. Não, sempre a culpa é da música. Pô, se a culpa é da música, cancela a música, vamos ver o que sugere. Vai lá ver se não vai ter criança, por exemplo, sexualizada do mesmo jeito. Então, assim, é uma questão tão simplória que eu fico me perguntando, cara, pra quê? Pra que eles querem engajamento? Eles estão querendo mais interação dos nerds com eles? Faça uma coisa melhor. Faça uma coisa que realmente agregue, que realmente não seja uma desinformação que nem eles fizeram. É tosco, cara, é tosco. Eu não. Nossa, eu tô me controlando muito desde. Sim, eu acredito, bicha. Obrigada. Nossa, velho, tá louco. Sim, não, gente, eu tô brincando com vocês, eu até falei que ia ser provocativo, mas é porque a gente fala tanto, né? Tipo, todos os meus vídeos, vocês pegam o canal, é de gerar reflexões sobre questões da vida. Se a gente pega a história de Boruto, de Naruto, a superação de todos eles, né? E por aí a gente ficaria horas aqui falando. Então, do quanto isso também agrega, tipo, eu já usei a questão do Gaara para trabalhar com crianças, isso de eles se sentirem maus, eles se sentirem monstros. E aí, não, ó, depois ele não ficou legal, ele não ficou bom, ele não reviu isso, então a gente também tem condição de rever essas coisas. E, por exemplo, instrumentos existem, a questão é como a gente usa isso. Eu posso usar a faca para ferir alguém e posso usar para fazer uma comida maravilhosa, exato, para minha família, com muito amor, com muito carinho. E aquilo é só um instrumento, então a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que muitas coisas têm lados positivos e negativos. A questão é como a gente se posiciona e escolhe os lados que são mais positivos para nós, para a sociedade, para as pessoas com as quais a gente convive. E outro detalhe, o processo de escolha que é o mais importante, não é o conteúdo que a pessoa está vendo. Por exemplo, vamos supor, você tem um anime ali nas mãos. O que te fez pegar como gatilho aquele anime para você fazer algo de ruim ou bom? Foi o processo de escolha. Como que a pessoa chegou até o processo de escolha? Teve uma construção toda pautada muito antes dos animes. Ao longo da vida. Tem toda uma questão de construção na vida. Por exemplo, vamos só falando de forma rápida aqui, o caso que aconteceu em São Paulo recentemente, o massacre, né, que todo mundo sabe como é. Ali eu vi uma galera colocando a culpa ali no massacre aos garotos que cometeram o massacre, falando, isso aqui foi por culpa do jogo, isso aqui é por culpa de quem joga, por exemplo, Free Fire, joga, sei lá, Call of Duty, não sei o que. Cara, não. Eles já tinham sido diagnosticados com depressão, eles já tinham problemas mentais muito antes daquele acontecimento. Aí realmente teve uma questão de influência do massacre que teve em Columbine, teve sim questão dos jogos, eles montavam estratégias em jogos, mas o processo de escolha até eles chegarem a cometer o massacre veio muito antes dos jogos, teve toda uma questão de construção psicológica em volta disso. E a galera limitar e colocar a culpa nos jogos é muita sacanagem. Olha o tanto de pessoas que saíram de condições de vida extremamente pobres, em favelas, que graças ao Free Fire, por exemplo, ganharam a vida. Hoje conseguem sustentar suas famílias. Alguém já viu pessoas, por exemplo, como o Piozinho metendo bala na cara dos outros no meio da rua? Nunca, cara. Então, assim, é uma questão assim, que a galera confunde muito. Eles são muito limitados. Eu fico me perguntando se essas pessoas não têm a mente muito menor do que o feijão que eles vendem lá curando Covid. Então, assim, é bizarro, cara. É bizarro. É uma sociedade, assim, que, decaiu demais. Demais. Complicado. Só digo isso. Sim. E aí todas as influências, né, gente? Tem novelas, né, tem telejornais, tem várias coisas que a gente vivencia, que estão aí, que estão abertas, e que também poderiam influenciar. Então, se a gente para pensar em quantas coisas podem influenciar de alguma forma, são várias. Então, por isso a gente precisa preparar essas pessoas, essas crianças, conversar entre nós, gerar reflexões como essas de, beleza, muitas influências podem vir de lugares inimagináveis. Então, como é que a gente cuida disso? Dando segurança, ensinando essas pessoas a se conhecerem cada vez mais, a verem os valores e os princípios delas. E isso a gente pode começar desde cedinho com as nossas crianças aí, aos pouquinhos, nos passinhos delas, dentro do que elas entendem. Então, é selecionar e os adultos realmente assumirem esse papel de condutores. Dá para
vigiar tudo? Infelizmente não, mas dá para pelo menos tentar gerar muitas reflexões ali e cada vez estar mais próximo dessas nossas crianças e adolescentes aí. Existe uma palavra que supre tudo isso, educação. E é uma Sim. coisa que eles podem distribuir a rodo. E é o que falta em televisão aberta pro geral, inclusive. É por isso que eu não assisto mais TV aberta. Então cara, é muito complicado. Eu ainda assisto, mas eu mantenho um filtro ali, assim, ó, que realmente bem rígido para poder, tipo, absorver algum tipo de informação, porque é complicado mesmo. Questão de TV, eu até conseguia complicado. ter o filtro, mas chegou uma época da minha época, assim, da minha idade, que eu falei, cara, eu não tenho mais paciência, eu vou chutar essa TV, sei lá, eu não sabia o que eu ia fazer na hora. Mas eu ficava, gente, eu não consigo ter filtro mais. Aí eu simplesmente desisti. Para mim, TV aberta, conteúdos envolvendo assim as grandes emissoras e tal, todo aquele jeito engessado deles comentarem os temas, inclusive essa questão da violência, se me permite comentar uma coisinha super rápida aqui. Essa questão da violência, que eles tanto comentaram em Death Note, Shingeki no Kyojin, por exemplo, primeiro episódio, os malucos sendo apedrejados, esmagados por pedra, beleza. Eu pergunto pra eles, por que nos jornais de vocês, como, né, enfim, não vou citar os nomes pra não dar shit, por que nos jornais deles, 95% das reportagens são envolvendo violência explícita? Pessoas tomando tiro na cara, pessoas sendo assaltadas, por que os telejornais são focados em violência? Sabe que eles se preocupam com isso quando vão procurar audiência? Ou eles procuram também colocar nas mínimas 5% de reportagens dele falando sobre educação de uma forma pífia, inclusive? Eles se preocupam realmente com as crianças quando elas veem isso, principalmente no horário que os jornais são passados, horários em que as crianças estão indo para a escola ou chegando dela, horários em que as crianças estão com seus pais em frente à televisão. Será que é educativo essas crianças estarem vendo reportagens falando sobre pessoas que são massacradas com mais de 80 mil assassinatos no Brasil por ano? É inteligente eles fazerem isso? Enfim, né? Não temos muito o que comentar. Sim. A hipotenusa. Sim. Bom, gente, então, preciso deixar vocês irem, né? Eu quero agradecer demais a todos, né? Ao Misha, ao Saulo, a galera da NSTV, a todos os inscritos do Psicologia e Animes, a todo mundo que tem me acompanhado desde o início aí, aos meus amigos, a minha família. Eu quero agradecer muito, assim, a todos vocês, tá? Dizer que é um prazer, que essa é a primeira live do canal. Domingo às 18 estamos aqui de novo para fazer a análise do episódio 221. E é isso. Muito obrigada. E quero agradecer demais a todos vocês, tá, gente? Isso que é começar com chave de ouro, com essa galera maravilhosa por aqui. A gente que agradece. Eu que agradeço pelo convite. Participar da primeira. A primeira é a mais importante. É sempre a mais importante. Então, até inicial. E detalhe, Daisy, com relação ao público que tu estava comentando antes de entrar em live, relaxa, o público vai aumentando gradativamente mesmo. Uhum. A gente lembra das primeiras lives assim do Saulo, começava ali com as 20. Daisy, a minha primeira live chegou nesse horário, tinha 3 pessoas. Era eu, Michael, acho que o Leonardo Pontes e tinha mais alguém ali. Tinha mais alguém ainda, mas era só nosso, realmente. 11h30, 3 pessoas. Então, é normal. É normal. Não, gente, ficando. Ela começou bem. Pelo que eu vi ali, o pico da live foi 37 pessoas. Pô, pra primeira live. Uhum. Começou muito bem. Sim, gente, prometo que eu vou melhorar nos áudios visuais e tudo mais aí, viu? Nós pegamos a de como mexer no OBS ali, ó. Fechou, então. Só dá um toque. E, Saulo, o pessoal tá perguntando aí da live. Vai rolar? Vai rolar. Já estamos com... eu tô com o capítulo em mãos já. Só para avisar vocês. Então tá, fechou. Gente, brigadão, tá? Um beijo grande aí para vocês e até a próxima. Estão sempre convidados, tá? Só chegar junto aí sempre que quiserem. Lá também. Lá as portas são abertas. É só chegar também. A Daisy tem que colar em outra live lá com a gente, tá? O pessoal já tava pedindo já. Já tava tudo pedindo. Já vamos combinar. Demorou. Um beijão, gente. Boa noite. Tudo de bom aí para vocês, tá? Um grande, grande abraço. Boa noite, Boa noite, um abraço. Galera. Até mais.